Queridões, ontem nós tivemos ali na Faculdade de Direito, nós recebemos mais de 500 inscrições de jovens. Foi um tempo muito bacana, tá? A nossa igreja contribuiu com serviço também e distribuímos lá picolés nesse frio. Foram mais, olha, nós devemos ter distribuído uns 300 e pouco picolé, porque eles não têm, de graça, irmão, tem injeção na testa. Sobrou. Quem falou? Aqui na geladeira aqui, você vai lá e pega um de morango ou então um pinta-língua. Né? E foi um tempo bem bacana, muito movimentado. Tivemos a banda Purpose, que já teve aqui na igreja, pregações, oficinas, enfim, foi um tempo bem legal aí. Vamos lá, gente. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu vou indicar para você. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho também. Depois de cortar a lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus lhes havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: filho, fique aqui. Ou melhor, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão então pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque. Pode ver que ele já era grandinho, né? E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando 2 dias, os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu. Pais centrados em Deus. Pais que orbitam em torno do Deus. Pais cujos seus corações estão aos pés da cruz. Pais que vivem a dimensão do Senhor nas suas vidas. Então, são pais centrados em Deus. Eu escolhi esse tema, mas eu quero falar sobre ele e eu gostaria que você tivesse em mente o contraponto desse tema. A ideia do antagonismo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai falar de pais centrados em Deus, você tem ali como sombra na sua mente pais centrados nos filhos. Ok? É o antagonismo da história. Você tem pais que são centrados em Deus, ou seja, Deus é o centro da sua vida, mas lá no fundo da sua mente você fica com esse outro tema. Pais em que o centro da sua vida são os seus filhos. É estranho a gente pensar nisso, falar sobre isso, mas isso é mais real do que você possa imaginar. Isso é mais presente do que você possa imaginar. Famílias que giram em torno dos filhos é muito comum. E aí eu vou fazer aqui, igual a gente sempre faz no Dia das Mães. Vamos ser justos. Vamos ser justos, né? No Dia das Mães, quando eu vou pregar para as mães, eu digo assim: mães, mas vamos fazer o seguinte, essa mensagem é para toda a família, tá? Os pais também, aqui também, é para as mães também, é para todos nós, tá certo? Então, é muito mais comum do que você imagina famílias que giram em torno dos filhos, sem perceber, até mesmo Deus e tudo que se refere a Deus vai sendo colocado em segundo plano. E Deus passa, então, a não ser mais o centro daquela família. Eu vejo em muitos lugares, e pasmem, até no meio da pastorada, que às vezes você vai em congresso de pastores, né, você vai em reuniões de pastores, e homens de Deus, às vezes, se orgulham mais do caminho socioprofissional que os seus filhos estão seguindo na vida, do que a construção espiritual que está sendo formada, ou foi, ou não, na vida deles. Então, há um prazer, há um orgulho muito grande em se dizer aquilo que o filho é, do ponto de vista socioprofissional.
mas poucas falas ou nenhuma fala sobre aquilo que o filho é ou está sendo preparado para ser do ponto de vista espiritual. Não sei se isso é uma substituição, uma forma de negação da realidade espiritual, mas isso é muito presente. Agora você imagina, são pais que estão mais preocupados com o que os seus filhos se tornarão nessa vida do que com o futuro espiritual desses filhos. Então eles têm muito prazer naquilo que os filhos se tornarão. Com quem eles se casarão, como que será a estrutura familiar deles, qual vai ser a profissão deles. Isso será um motivo de orgulho. Essa é a preocupação. Mas não há uma preocupação efetiva, clara ou na mesma dimensão em relação a quem é esse sujeito dentro do plano do reino de Deus. Quem é esse sujeito espiritual? Você imagina se Abraão fosse um pai mais centrado no filho, Isaque, do que em Deus. Nós teríamos aqui uma quebra pactual drástica na história da redenção. Nós teríamos problemas, e eu posso citar para você, por exemplo, a esposa de Abraão, e as mulheres são mais suscetíveis a essa realidade, não que os homens não sejam, mas as mulheres às vezes são mais suscetíveis a essa realidade. Ela estava vivendo mais a dimensão familiar do que a própria história da redenção, então ela põe tanto foco no Isaque que deu aquele rebu que você está vendo lá na Palestina. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre o juízo final na minha classe, e eu citei um pouco a ideia da reconstrução do templo, e como é que o judeu vai reconstruir o templo se no lugar do templo tem uma mesquita? Você entendeu a coisa? Essa confusão, ela começa nessa história do Isaque e do Ismael. Porque tem uma mãe que está preocupada com o filho o tempo todo, centrada no filho o tempo todo. E a história da humanidade toda tem um baque em relação a isso. E você vê outros casos, como, por exemplo, a própria esposa de Isaque, que repercute essa mesma ideia no filho Jacó. E depois você vai ver o próprio Jacó com essa centralidade no filho José. Então isso, a despeito de os planos de Deus nem sempre serem anulados, porque nós estamos falando da história da redenção, sabe o que é isso? Presta atenção, presta atenção. Israel entrou na terra de Gósen, a terra estava boa, eles cresceram, eles produziram. Alguém quer sair do lugar que está bom, gente? Deus teve que fazer o que com eles? Toma perseguição para vocês entenderem que aí não é o lugar de vocês. Amém? Talvez Deus esteja... Não teve amém não, só você que falou amém. Talvez Deus esteja falando assim, gente, está na hora de sair desse cubículo aqui. E a gente persiste em ficar aqui na nossa zona de conforto. Né? Entende isso? Pastor, a gente não tem dinheiro. Tem. E o dinheiro está no nosso bolso. Está aí contigo, está comigo. Ok? Eu tenho 50 mil reais aqui. Mas dá. Na mão de Deus, o peixinho vira um monte, né? Mas vamos lá. Então, você imagina isso, né? Como que seria drástico na história da redenção se Abraão tivesse centrado na preservação da vida do seu filho? Aliás, deixa eu falar um pouco sobre isso. Preste atenção. É muito importante que o pai passe para o seu filho a ideia de que ele faz parte de uma família pactual. Não necessariamente a gente precisa entrar aqui em conceitos doutrinários de pacto e aliança. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de famílias que estão aliançadas com a cruz. Que tem um pacto com o Senhor, onde ele entra com seu Filho Jesus Cristo e com a redenção da nossa alma, e nós entramos com a nossa vida, com o nosso coração, mente, serviço e tudo que somos e tudo que temos. A família de um crente é uma família pactuada com Deus. Ele deu seu Filho
e nós oferecemos a nossa vida. E isso precisa estar claro na família da gente. E a falta da consciência dessas coisas faz com que nasça entre nós, como nasceu no povo de Israel, uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Entende isso? Uma geração que, a despeito de nascer nos berços evangélicos, o coração não conhece ao Senhor, não está nas mãos do Senhor, não vive para o Senhor, não se entrega para o Senhor, porque os filhos nascem sem noção do que é realmente ou o lugar da sua família na história da redenção. Eles criam uma ideia que a sua família é uma família bacana que aos domingos vai numa igreja bacana. E isso basta. E nós nos consolamos e nos confortamos com essa ideia de que isso é o suficiente para nós. Então nós olhamos para eles, eles não estão no mundo, estão aqui dentro, e nós criamos aquela falsa ideia. Está tudo certo. Não, não está. Eu estava comentando com a minha classe que eu vi ontem, quando eu passei em casa para tomar um café, televisão, eu liguei para ver notícias da Olimpíada, escutei uma fala do cara dizendo assim, o entrevistador virou para ele e falou assim, e você quer? Eu não estava prestando atenção, só prestei atenção na hora que o cara falou assim. Não, porque eu namorava com ela, o pastor chegou, eu falei, ué, pá, você só pega a Rede Globo lá em casa. Sábado à tarde, um programa que o pastor chegou, falou não sei o que, eu olhei para a cara da Marina, a Marina olhou para a minha cara, falei, do que é isso? Aí eu deixei para lá. Aí acabei de tomar café, falei, não está dando. Aí pá, vi o programa, era um programa de sábado à tarde que estava passando lá. Aí de repente fizeram uma brincadeira, descobriu uma música, vamos chamar o cantor fulano de tal. Aí entrou um cara. E tatuado até o pescoço e tal, que a coisa toda, todo rabiscado, e pai, que não sei quem, o cara vai para lá e vai para cá, e óculos escuros e passa na galera, e eu não vou namorar ninguém, que só vou namorar quando eu tiver resolvido, eu não estava entendendo nada. Falei, tudo bem, aí acabou a música. Aí o entrevistador, mas me fala, rapaz, eu vejo nas suas redes sociais o seu caráter, que você é um cara... Ele, pois é, rapaz, eu vivo segundo os preceitos da Bíblia, minha família é muito isso. Eu falei, gente, onde é que está a igreja? Você entende que tem uma geração que parece que nasceu na igreja, mas está servindo ao mundo em vez da igreja? Você entende isso? Que não tem a menor noção de que nasceu numa família onde o pai é pactuado com Deus, onde a mãe é aliançada com o Senhor, porque parece que essas coisas não ficaram claras na história deles. Não é? Então, foi a falta dessa consciência que gerou lá no livro de Juízes uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não conhece ao Senhor, não ama o Senhor, uma geração que não conhece o Senhor, não serve ao Senhor, não se sacrifica pelo Senhor e não testemunha sobre o Senhor. Na verdade, uma geração que não conhece o Senhor se torna uma geração que se desvia do Senhor. E ela pode ser desviada do Senhor mesmo dentro da igreja, como foi o caso do filho pródigo, em que um se declara, eu realmente não quero estar com o meu Senhor, e o outro diz, eu estou na casa do meu Senhor, mas eu não estou com o meu Senhor. Então essa geração está em todos os lugares, né? Então um pai deve passar para o seu filho que ele faz parte de uma família que está aliançada com o Senhor. A igreja não é um programa dominical, ela é, dentre outras coisas, a família dessas famílias que estão aliançadas e pactuadas com o seu Deus. Isso é a igreja do Senhor, dentre outras as coisas. É claro que tudo isso que nós estamos falando parte de uma consciência clara do próprio pai em relação à sua vida com Deus. O pai precisa ter uma consciência clara de quem ele é com Deus. O pai precisa ter uma consciência clara do lugar dele. Qual é o papel ministerial desse pai na vida espiritual, na história do próprio Deus, não é? Então, na noite que nós encerramos a EBF aqui, há cerca de 2 semanas atrás, eu cheguei a dizer aqui que Deus usa os pais para chegar no coração dos filhos. São os pais, né? Obviamente pai e mãe, mas a figura paterna mais ainda. Como que Deus usa esse homem para poder chegar
no coração do filho. Então, os momentos mais decisivos da construção espiritual de Isaac foi nessa história dele com o pai dele. Nessa caminhada dele com o pai dele. Essa narrativa aqui, esse dia, foi provavelmente um dia que virou a chave espiritual na vida desse rapaz. Né? Eu falo rapaz porque ele já tem uma idade para carregar um fardo de lenha nas costas. Então ele já consegue fazer esse movimento. Né? Então ele já tem uma idadezinha onde ele está absorvendo aquilo ali, onde ele está aprendendo tudo aquilo que ele está vivendo naquele momento. Né? E Abraão nos mostra isso, nessa narrativa, num dos momentos mais complexos da sua vida. Então a gente pode aprender muita coisa aqui. Por exemplo, primeiro, pais centrados em Deus são pais que têm vida com Deus. Vida com Deus. Presta atenção. Observe que Deus se dirige a Abraão nos versos 1 e 2 e não parece ser uma pessoa que Deus encontra domingo na igreja. Não é só isso. Eu vou na igreja. Deus imagina, o Senhor fala, eu vou lá na igreja hoje. Né? E aí eu vou encontrar quem lá? Vou encontrar Abraão. Ele está lá na igreja. Não parece que é isso. Parece que é uma coisa mais íntima do que isso. Abraão parece aqui ser um pai que conversa com Deus diariamente. Ele faz orações, ele oferece sacrifício, ele está implicado com o seu Deus. A ideia que passa para nós é de um pai que está implicado com o seu Deus. E a gente pode ir até mais adiante. Abraão é um pai imerso na história do próprio Deus com a humanidade. Ele está envolvido no que Deus está fazendo com a humanidade. Algo está sendo construído e Abraão está sendo parte dessa história. Nós, pais, devemos pensar sobre isso. A gente ouve coisas sobre Deus. A gente vê algumas coisas sobre Deus. A gente participa de eventos na igreja. A gente lê partes da Bíblia. Mas muitos de nós têm dificuldade de entender o plano geral de Deus e onde nós nos encaixamos como pais dentro disso tudo que Deus está fazendo na história da humanidade. A fé de muitos pais está reduzida a uma vida religiosa nos fins de semana, mas destituída da presença de Deus durante toda a semana. Mas ele está lá os domingos na igreja. Pais centrados em Deus giram em torno dos interesses de Deus e não o contrário. Não é Deus que gira e gravita em torno dos interesses desse pai. É ele que gira e gravita em torno dos interesses de Deus. Essa relação com Deus é muito estranha, onde a gente fica o tempo todo trazendo Deus para a nossa vida, mas nós nunca vamos para a vida de Deus. Então essa ideia geral do que Deus está fazendo no mundo estava na cabeça de Abraão. E pais centrados em Deus tentam entender o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, e ele também tenta entender qual é a parte dele nesse negócio. Então existe um movimento espiritual em andamento e ele vai nos levar ao fim da história. E é interessante quando um crente ouve sobre um evento cataclísmico, né, vamos pensar assim, ele logo fica assustado pensando que é o fim do mundo, como se ele não tivesse nada a ver com aquele negócio. Se você ouve um burburinho lá na Terra Santa, você começa a ver vídeo e a gente falando de 666 e o outro falando das duas. Se parecer dois caras mortos lá, um andando esquisito lá, é as duas testemunhas, e você começa a pensar nessas coisas, e pensa nessas coisas, e não é como se aquilo fosse uma novidade para você. Como se você não tivesse absolutamente nada a ver com aquilo. Como se você fosse um espectador assustado, desavisado sobre a história da redenção. Pai, presta atenção, Deus está fazendo algo terrivelmente maravilhoso. E nós somos parte disso. Nossa família está nisso. Nossos filhos estão nisso. Então pegue a sua Bíblia e viva Deus intensamente na sua casa, com palavras, com práticas, com transformação de vida. Isso são pais centrados em Deus. Abraão nos ensina que pais centrados em Deus são pais obedientes ao Senhor. Você já deve ter ouvido falar de muitos pais que se esforçam muito para dar o melhor aos seus filhos. Eles legitimam, a sua ausência em torno do seu trabalho. Nossa, mas é porque eu trabalho muito que eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero dar tudo para eles.
E ele realmente tenta não faltar nada, porque ele tenta, de certa forma, suprir a ausência dele mesmo, dando uma vida melhor aos seus filhos, não é? Então eles trabalham intensamente, eles pouco param em casa. Eles não participam de momentos importantes, porque eles estão fazendo algo que parece legítimo, não é? Tempos depois, muitos desses pais chegam à conclusão de que fizeram muita coisa, mas também faltaram muitas coisas essenciais na vida dos seus filhos. Eles começam a perceber isso ao longo da história. Na vida espiritual acontece um pouco disso. Pessoas fazem muitas coisas para Deus. Umas até fazem coisas que parece que Deus não pediu para fazer, mas elas fazem, assim mesmo. Mas esquecem o mais importante: obedecer ao Senhor. Essa é a palavra-chave. Você vê no último versículo que a gente leu, ou no decorrer aí do versículo, que Deus retribui a Abraão, a promessa retificada é afirmada ali, e a palavra obediência está lá presente, porque Abraão obedeceu ao Senhor. Então, obedecer às ordens de Deus revelada na sua palavra é fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Como pais, a gente pode falhar na obediência em relação ao Senhor, e principalmente na criação de filhos, por exemplo. Então, às vezes, na tentativa de nós sermos bons pais, nós não criamos filhos na disciplina bíblica. Pelo contrário, nós afrouxamos na relação com eles, dando a eles uma vida melhor do que a gente tem, sem restrições, né, sem muita pressão sobre eles, né? E nós precisamos entender que obedecer ao Senhor vale mais do que os nossos esforços para agradar ao Senhor. Então a palavra-chave do sucesso é sempre obediência ao Senhor. E Abraão ensina a gente isso. Pais centrados em Deus são pais obedientes ao Senhor. Abraão nos ensina também sobre adoração e sobre as exigências da adoração. Então, todo esse processo do sacrifício, você vê que ele faz tudo direitinho, como Deus mandou. Ele corta a lenha, ele vai até o lugar onde Deus mandou, prepara o altar, mesmo sem o cordeiro. Ele faz tudo o que Deus mandou. Então, ele fez o culto como Deus mandou fazer. E um dos grandes problemas da atualidade é que os crentes estão criando as suas regras de adoração. Eles vão cultuando ao Senhor como eles acham que devem, e não como o Senhor manda. Então, o sujeito quer adorar o Senhor sem ter uma comunhão clara com uma igreja, por exemplo. Ele quer adorar o Senhor sem sacrifícios. Ele quer adorar o Senhor sem a santidade de vida. Ele vai criando meios, as suas próprias regras, para a construção de uma adoração que não cabe lá no Senhor. Por isso que você vê nos livros de Isaías e Jeremias, Ezequiel, Deus muitas vezes falando: esse povo se aproxima de mim, eles cantam, eles falam, parece até que eles adoram, mas aí Deus vai dizendo lá: mas eu rejeito a oração deles, parece que é lata batendo, parece que esse povo não entende. Você está entendendo? Justamente por causa disso. Porque nós vamos construindo uma forma de adorar o Senhor que não é bíblica, que não está lá na palavra de Deus. E a nossa atitude em relação à adoração tende a revelar o entendimento que nós temos de Deus, né, e a quem nós oferecemos o nosso culto. Deixa eu falar uma coisa meio pesada. Cadê a Camila? Está aí? Ah, eu ia perguntar a ela se eu podia falar. A Marina não está aqui, então não tem censura. Não tem censura. Certo? Davi se levantou lá em cima, mano. Pediu VAR. Ah, vídeo. Ah, ela vai ver no vídeo. Presta atenção. Você já fez a conta do quanto você investe no seu filho e do quanto você investe no reino de Deus? Você já fez essa conta alguma vez? Na maioria das vezes, o sujeito tira do que é divino para pôr no seu filho. Na maioria das vezes ele faz isso. Ele tira até do que é divino para pôr nos seus filhos. Totalmente centrado. E o trágico é que no final muitos pais perdem os seus filhos. Isso que é o trágico. E alguns, mais trágico ainda, perdem os filhos e o Senhor. Ou nunca teve o Senhor. Isso é trágico. Eu não estou dizendo com isso que você não deve fazer o máximo que você puder para dar o melhor ao seu filho. Eu estou dizendo que você deve tomar cuidado com a adoração.
Porque esse é um ponto central de Gênesis e Apocalipse. E você vai mexendo nisso e vai centralizando tanto nos seus filhos, que no final você perde ele. Você perde ele e às vezes perde até o Senhor. Então, você tem que dar o melhor, mas toma cuidado com a sua adoração. Adoração é vida consagrada a Deus e não parte de uma vida consagrada a Deus. Adoração envolve tudo que temos, tudo que somos, tudo que nos pertence, tudo que envolve a nossa vida. Se fosse de qualquer jeito que você pudesse adorar, homens como Caim, Uzá, Saul, os filhos de Eli, e tantos outros, não teriam as suas ofertas rejeitadas pelo Senhor. Mas estava lá, achando que estava fazendo a coisa certa. Então toma muito cuidado com esse negócio chamado adoração. Pais centrados em Deus adoram ao Senhor como o Senhor pede para ser adorado, como o Senhor ordena que ele seja adorado, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que nos representa como pessoa. Então vamos caminhando para o final, tá? Verso 8 vai dizer que pais centrados em Deus são pais discipuladores. Essa é uma das falas mais significativas desse texto, né? Abraão discipula seu filho, ensinando sobre confiança em Deus. Ele faz isso no momento mais difícil da sua vida, no momento mais tenso da sua vida. É sobre fé bíblica. Nossos filhos enfrentarão muitas dificuldades na vida. Não importa quem eles serão, eles vão enfrentar dificuldades. E eles precisam aprender sobre confiança em Deus. Eles precisam saber que fé não é acreditar que tudo vai dar certo, mas é confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Entende isso? A fé que você passa, que você deve passar para o seu filho, não é uma ideia de que tudo vai dar certo, porque não vai. Tem dia que vai dar errado. Tem dia que ele vai ser obrigado a chorar, a se lamentar. Tem dia que ele vai sentir uma tristeza profunda no coração. Mas a confiança em Deus é quando você ensina para ele que, a despeito de algumas vezes parece estar dando errado, ele precisa confiar em Deus, que em Deus ele está seguro, que Deus está nesse negócio, mesmo quando tudo parece estar errado. Nada melhor e mais poderoso do que um pai centrado em Deus para ensinar isso aos seus filhos. Em penúltimo lugar, para a gente terminar, está vendo que eu estou até correndo aqui. Pais centrados em Deus. Presta atenção, porque agora é a hora que você vai falar, esse pastor enlouqueceu. Viu, Eli? Pais centrados em Deus amam mais a Deus do que os seus filhos. Quantos de vocês aqui fariam? Quantos de nós aqui faria, viu, Ed? Eu pedi permissão para falar o que Abraão estava prestes a fazer. Pais centrados em Deus amam mais a Deus do que os seus filhos. Fazemos o contrário de Abraão com coisas bem menores. Quantos pais têm dó aqui, por exemplo, de acordar seus filhos no domingo para vir ao culto? Quantos pais ficam com dozinho de catucar o seu filho para vir ao culto? Quanto ele dormiu tarde, tadinho, está um frio terrível. Não é? Quantos pais evitam contrariar os seus filhos com a palavra de Deus? Quantos de nós ensinamos a eles com as nossas atitudes que nós amamos mais a eles do que o próprio Deus? Quantas vezes a gente faz isso? A gente deixa isso claro para eles. Filho, eu amo mais a você do que o próprio Deus. Isso é muito perigoso. Vamos passando para diante uma geração de pessoas que aprendem a amar mais a si mesmo do que a Deus. Não foi isso que Deus ordenou que nós ensinássemos aos nossos filhos. Vamos nos lembrar, lá em Deuteronômio 6,4, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É isso que Deus mandou ensinar ao seu filho. É isso que Deus mandou estar no seu coração, na sua mente. Em último lugar, já a nível de conclusão, pais centrados em Deus têm promessas de uma geração espiritual.
Está aí nos versos 15 a 18, não é? Chegando ao fim da narrativa, nós temos Deus prometendo uma geração de filhos a Abraão. E ao longo da história bíblica fica claro para nós que não se trata de filhos sanguíneos, mas espirituais. A bênção de Abraão tem chegado a milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Cada dia a geração do homem centrado em Deus tem aumentado, muito mais. Amados, pode parecer duro conduzir a nossa casa à luz das Escrituras, mas os resultados são promissores. Às vezes eu penso que, porque tantas igrejas estão cheias e tem tão pouca mudança no mundo? Você já se perguntou isso? Os números de evangélicos crescem, mas a gente não vê mudança. Os evangélicos entram na política, mas o Brasil continua o mesmo. Você não tem ideia. Eu estive no Rio agora, né, estando família, semana passada, ou retrasada, e eu fui em vários lugares. O que você ouve de música evangélica, o que você ouve de falas sobre evangeliquez na boca das pessoas, e o Rio de Janeiro continua lindo, mas malvado. Pau quebrando, inseguro. Você pensa, mas o que está mudando? Tantas igrejas, você vai hoje numa favela, você vai hoje num morro, que tem de igreja naquele lugar. E as favelas do Rio de Janeiro viram ponto turístico, e tinha um gringo do meu lado, e o instrutor falando para ele, o Michael Jackson dançou ali. Você está entendendo? Onde está a mudança? Não tem mudança. Por onde a gente passa, a gente ouve pessoas cantando, pessoas falando evangeliquez, comentando sobre cultos, mas você não vê mudança. E talvez esteja aqui a chave para essa resposta. Deus não está no centro da vida das famílias. O que está no centro são as coisas boas que Deus pode dar. Os filhos não são preparados para o reino, eles são preparados para o mundo. O reino de Deus está em segundo plano na agenda familiar. E a gente precisa de pais centrados em Deus. E um pai centrado em Deus tem intimidade com Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele adora segundo as Escrituras, ele discipula a sua casa, ele ama o Senhor acima de qualquer coisa e ele tem da parte de Deus, garantias que ele vai ter uma linhagem espiritual na sua história. Amém? Vamos ficar de pé. Leva essa palavra no seu coração, Pai. Vira a chave, em nome de Jesus. Vira a chave. Não é sobre vir à igreja. Não é sobre trazer a igreja. É sobre ser igreja. É sobre tantas outras coisas que envolvem a nossa relação com o nosso Deus e aquilo que nós fazemos, e não só aquilo que nós fazemos. Mas presta atenção, é como nós fazemos. Isso também tem muita importância. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus